dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé. Tempo de celebrar a Jesus, Senhor da nossa vida. Tempo de estudar a palavra de Deus. Tempo de oração pela família. Se você ainda não conseguiu reunir a sua família nesse mês para um momento de oração, então não perca a oportunidade. O tema desse período de oração é minha família, minha identidade. E o desejo do nosso coração é que você seja muito abençoado em sua vida familiar. A leitura bíblica de hoje está no capítulo 11 do Evangelho de João, nos versos 55 até o capítulo 12, verso 19. Mas eu gostaria de compartilhar do que está no capítulo 12, a partir do verso 3, diz assim: Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Jesus volta a Betânia depois da ressurreição de Lázaro, e agora diz a Bíblia que um homem chamado Simão prepara para Jesus um jantar, e Lázaro e Marta estavam à mesa, diz a palavra de Deus, e vivem aquele momento de comunhão com Jesus. Maria, que era irmã de Marta e Lázaro, e que estava sempre aos pés de Jesus, agora diz a Bíblia que ela vai aos pés de Jesus com um outro propósito. Ela pega um frasco de perfume caro e diz a Bíblia que ela derrama esse perfume, unge os pés de Jesus com esse perfume e enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. E o perfume, diz a Bíblia, que encheu a casa, o perfume tomou conta daquele ambiente. É importante a gente distinguir essa história de João capítulo 11 com aquela história do Evangelho de Lucas, quando Jesus passa pela cidade de Naim, e lá também uma mulher fez esse mesmo gesto. São momentos diferentes, cidades diferentes, mulheres diferentes, circunstâncias diferentes. Diz a Bíblia que lá era uma mulher pecadora, aqui era Maria, que escolhera em todas as situações estar perto de Jesus, estar aos seus pés. Mas o que nos chama a atenção nessa história do Evangelho de João é a reação de Judas Iscariotes, um dos discípulos de Jesus, que diz a palavra de Deus, depois viria trair a Jesus. Ele começou a criticar Maria, dizendo que aquilo que ela estava fazendo era um desperdício, uma vez que aquele perfume custava 300 moedas de prata, isto é, um dia de trabalho custava uma moeda de prata ou um denário, e aquele perfume tinha o valor de 300 moedas de prata. E ele disse, usando a desculpa de que estava preocupado com os pobres, esse dinheiro deveria ser revertido para atender às necessidades dos pobres. E Jesus, então, logo de imediato, ele repreende a postura de Judas Iscariotes, como se Judas realmente estivesse preocupado com os pobres. Na verdade, ele não tinha nenhuma preocupação, era em honrar a Jesus. E isso é um comportamento que se repete. Às vezes, a gente ouve pessoas querendo usar o pobre como narrativa, usar o pobre como instrumento de barganha. Mas, na verdade, como Judas, estão interessados não nos pobres, não nas necessidades dos outros. A Bíblia diz que Judas era ladrão e ele era responsável pelo dinheiro dos discípulos e muitas vezes roubava parte do dinheiro para si. O próprio texto da palavra de Deus vai dizer isso,
E Jesus então intervém, dizendo: olha, deixa essa mulher em paz. Ela fez isso como preparação para o meu sepultamento. Os pobres vocês terão sempre convosco, mas vocês não me terão sempre convosco. E Jesus tratou então de corrigir imediatamente aquele pensamento hipócrita do coração de Judas, e que aquele pensamento e aquele sentimento que pode infectar a vida de outros. E a gente precisa estar muito atento para não permitir ser infectados por aquelas pessoas que, com narrativas esdrúxulas, na verdade, não querem honrar a Jesus e usam todo tipo de justificativa para isso. Por isso, nosso grande exemplo aqui é desta mulher que abre mão daquele perfume caro porque queria honrar a Jesus. Que a nossa vida também honre a Jesus em todo o tempo. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. E nós queremos Te pedir nesta manhã apenas uma coisa. Ajuda-nos a honrar a Jesus. Seja com os recursos financeiros, seja com os nossos dons, com os nossos talentos. Que a nossa vida honre a Jesus. Que nosso propósito maior seja honrar a Jesus com tudo que temos e com tudo que somos. Como Maria, ajuda-nos, ó Deus, a nos despreender das coisas desse mundo e a reconhecer que honrar a Jesus deve ser a coisa mais importante da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?